Essa é uma aula de evolução, é uma revisão particular para P1 de 2025, para aluno do CEDERJ. A sua distribuição ou a sua divulgação do material é proibida. Então vamos lá. Na aula 1, o livro aborda grandes temas sobre a evolução, o que é a evolução, que nada mais é do que o processo que gera a diversidade da vida. Fala também que a evolução é um processo interdisciplinar, ou seja, vai envolver diversas áreas da biologia, como ecologia, genética, filogenia e entre outros, tá? A evolução não está concatenada apenas com adaptar-se ou morrer. Tem muito mais a ver com outras coisas, como a mutação, como o ambiente com que eles vivem, beleza? Ou seja, as espécies, elas interagem e modificam mutualmente, beleza? Ou seja, todo esse caminho, ele é complexo, porque envolve várias interações ecológicas, não é individual, beleza? Na aula 2, ele vai explicar sobre uma coisa muito importante que talvez caia na prova, que é sobre as evidências da evolução. Entender, saber sobre as evidências da evolução é muito importante, porque a gente precisa saber o que aconteceu, né, ao longo desse trajeto, que a gente entende que a evolução ocorreu. Tem uma questão na biologia que a gente sempre ouve, que é assim: ou todo mundo é peixe, ou peixe não existe. Mas por que dessa pergunta? Porque todos nós viemos de um ancestral comum, beleza? Então, a ancestralidade, ela explica vários fenômenos naturais, beleza? Então, o professor pode perguntar lá, explique com suas palavras, ou quais evidências mostram que houve o processo evolutivo. Então, esse processo evolutivo, ele vai ser explicado por todos esses conceitos, né? O conceito de fóssil, que a gente vê, ó, até na imagem anterior, que a gente desenterra e a gente acha. Fósseis em pedras, como conchinhas, também desenhos em rochas, tudo isso é evidência. Então, fósseis, biomoléculas, ou seja, são estruturas semelhantes em todos os seres vivos. As moléculas, elas são muito parecidas, como os eucariontes, né? A gente tem os seres humanos, a gente tem os animais. E isso é o que nos torna semelhantes. Então, mostra que a gente veio de um ancestral comum. A gente não veio isolado, beleza? Tem a filogenia, que é a coerência entre a evidência das moléculas e os fósseis. Ou seja, tá falando sobre a relação desses dois camaradinhas, dos fósseis e das biomoléculas. Há também a evolução experimental. Mas o que é isso? São observadas em laboratório com os vírus, né? Os vírus também evoluem. As adaptações, os órgãos vestigiais, são estruturas sem uma função ali, que tem uma evidência, a herança, a genética, beleza? Então, uma conclusão que a gente pode ter disso é: evidências juntas provam a evolução biológica. Beleza? Até aqui foi. Na aula 3, ele também vai trabalhar alguns conceitos importantes para a evolução. Ele vai falar sobre o fixismo. O que é isso? É a ideia que os seres vivos não mudam. Isso é verdade? Isso não é verdade. A gente sabe que os seres vivos, eles estão em constante mudanças. E é por isso que a gente evolui. Então, a ideia do fixismo é que a gente esteja estacionado. Que a gente seja sempre aquele que nunca houve mudança. Então, essa ideia, ela não é aceita, né?
Ela foi proposta, mas ela não é aceita. Ela não é aceita por mim, ela não é aceita por você, porque a gente entende que viemos de uma evolução. Beleza? Existem alguns exemplos, né, de fixismo. Você pode pesquisar depois, né, que tem o planctônico, o platônico e o aristotélico, né, que foram propostos há muito tempo atrás, mas em geral tá falando sobre a ideia de que os seres humanos nunca mudam, que somos sempre os mesmos. São ideias vindas antes de Darwin, ideias que existiam antes das ideias evolutivas. E aí Darwin, ele chegou para revolucionar isso, para mostrar que isso não existe e que isso é comprovado cientificamente. Beleza? Então Darwin veio com a intrapopulacional, com a variação intrapopulacional, ou seja, a especiação, que eles evoluem. O mais adaptado sobrevive? Exatamente é isso que Darwin mostra pra gente. Tema de prova, questão de prova. O que é seleção natural? Isso foi pergunta de prova do semestre passado em evolução da AP1. O que é seleção natural? A gente precisa entender e saber explicar o que é seleção natural. Beleza? Então, a seleção natural, ela é uma evolução que ocorre sem um desenho prévio. Então, diferente do fixismo, a seleção ela vai ocorrer de várias maneiras. Todos temos um ancestral comum, lembra? Todos os seres vivos compartilham uma origem. Porém, Darwin, ele não sabia explicar a origem da variação. E houve várias teorias, né, como mutacionismo, ortonogênese. Enfim, o que a gente precisa saber é que existia uma ideia de fixismo, onde os seres vivos eles não mudavam. Após anos e anos, Darwin propôs uma ideia de que a gente evoluía, mas Darwin teve um complemento de Mendel, né? Isso aí a gente vê em genética, onde o Mendel, pai da genética, explica como que essas heranças são passadas e por que a gente evolui. Darwin propôs que o mais adaptado ele ia evoluir. Porém, ele não sabia explicar de fato por que aquilo acontecia. Então, Mendel vem para explicar essa ideia. Beleza? Ó, então aqui a gente tem um infográfico, né? Um pequeno mapa mental disponível no livro que fala sobre isso. Fala sobre a pré-história, né? Sobre o fixismo, que a gente já entendeu. Depois veio o lamarquismo, que é o uso e deuso. Lembra? Que Lamarck ele falava assim, se a girafa usar mais o pescoço, ele vai crescer mais. Se o macaco usar mais... Então ele falava sobre isso. Se você usasse muito, aquele órgão, aquela parte do corpo ia se desenvolver mais do que as outras partes. E aí depois vem Mendel, né? E Darwin explicando essa evolução, explicando o processo genético, o processo evolutivo, que essas espécies sofrem todos os dias, né? Até nos dias atuais, e que são responsáveis pela nossa evolução. Outra matéria importante, tema de prova, foi pergunta na prova anterior de evolução. Teoria sintética da evolução. Precisa saber explicar a teoria sintética da evolução. Pergunta de prova. Prestem atenção. Pergunta de prova. O que é seleção natural? Teoria sintética da evolução. Como explicar por que a gente evoluiu? Como a gente evoluiu? Beleza? Isso são requisitos básicos da disciplina para você passar. Essa teoria sintética da evolução, ela vai ter duas faces, beleza? Primeiro é a produção da variação, que é a mutação, a migração, a recombinação. Que produção de variação é essa que eu tô falando? A genética, beleza? Eu tô falando de uma mutação, uma recombinação, uma migração de genes. Depois a gente vai ter a escolha de variantes, que é a seleção natural e a deriva genética. Escolha de variantes, escolha de alelos. O que a seleção fala? O mais adaptado é o que vai sobreviver. Ou seja, os alelos
que mais se adaptarem aos ambientes, as mutações que mais se adaptarem aos ambientes, é as que vão evoluir. Na deriva gênica, a gente vê isso também, tá? Se vocês fizeram a prática de evolução, vocês viram lá a plataforma, né? Que a professora explicou que quando bate em cima do gráfico é porque a espécie evoluiu, quando bate embaixo do gráfico é porque a espécie ela não, em cima do gráfico a espécie se extinguiu, embaixo do gráfico a constância significa que ela ainda está se especializando. Então, os desafios iniciais eram explicar a herança da variação contínua no modelo mendeliano, demonstrar que a seleção gera mudanças evolutivas. Então, esses foram os desafios iniciais. Ai, Jesus. Porém, isso teve soluções. Pesquisadores, cientistas, eles tentaram explicar isso daqui. Beleza? E unificou, né, toda a biologia, tornando-se uma teoria mais abrangente. Por isso que a teoria sintética da evolução, ela é tão importante. E é matéria de prova. Beleza? Aqui a gente vai ter outro mapazinho, né, que explica a produção dos variantes, a teoria sintética, né? Ó, teoria sintética da evolução. Tem um mapazinho aqui, ó, pouco determinista, adaptação por seleção, isso tem no livro. Beleza? Na aula 5, a gente vai ver modelos matemáticos, a genética da população, a lei. Essa lei de Hard é uma lei que todo mundo se perde, todo mundo fica com medo, não tem nada de medo. A gente vai descobrir hoje. A gente vai ver que esses modelos, eles representam simplificações úteis de sistemas biológicos complexos. Entender como funciona essa lei é muito importante para a vida de um biólogo. Então, a gente vai ver essas fórmulas, a gente vai entender como que faz cada uma. E isso é muito importante. É muito importante você saber calcular a lei de Hard. É muito importante você saber calcular um Q quadrado. Isso daí vocês deveriam ter aprendido em matemática e estatística, os cálculos, tá? Porque a teoria, saber aplicar a teoria é o que a gente vai fazer agora. Condições para que haja esse equilíbrio de Hard. Cruzamento ao acaso, ou seja, não há preferência na escolha de parceiros reprodutivos. Então é algo aleatório, né? Você não pega, você não escolhe, é algo aleatório. A população tem que ser infinitivamente grande. E isso evita que haja o efeito da deriva genética. Beleza? A ausência de fatores evolutivos. Gente, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Prestem atenção. Olha só. Condições para o equilíbrio de Hard. Cruzamento ao acaso. População grande. Ausência de fatores evolutivos, sem mutação, sem migração, sem seleção natural. Importância: serve como modelo teórico para comparar as populações reais e identificar influências evolutivas atuantes. Isso aqui, tema de prova. Beleza? Olha lá. Eu tenho lá os gametas femininos e eu tenho lá os gametas masculinos. Vamos olhar para essa imagem, gente. Atenção. Olha a relação de letra A com Pzinho. Observa a relação de letra de Bzão com Qzinho. Isso é uma relação. Então, quando eu falo de um genótipo azão,
eu estou falando de uma frequência P ao quadrado. Quando eu falo de um genótipo AB, eu estou falando de uma frequência 2PQ. Por que 2PQ? Da onde está saindo esse PQ? O P do A e o Q do B. Beleza? Logo, quando eu falo Bzão, eu estou falando de Q ao quadrado. E quando eu falo sobre Czão ou Czão, eu posso estar falando de Z ao quadrado. E quando eu falo de B e C, quem é B? É Q. Então, Q, Z. E se eu estiver falando de AC, eu estou falando de P e Z. Isso também pode cair na prova. Czão, BC e AC. Ou seja, quando eu tenho dois alelos, preste atenção, quando eu tenho dois alelos, eu posso representar com qualquer letra elevada ao quadrado. Essas letras são fixas. Mas quando eu falo de C, D, né, geralmente a gente usa Z, mas se você usar outra letra, a professora vai entender. Quando eu tenho duas diferentes, eu multiplico. Isso aqui é uma multiplicação. Aqui é uma multiplicação. Aqui é uma multiplicação. Beleza? Então, olha só. Isso foi a questão A da número 1 da AD. Que a gente calculou lá a frequência de alelos. Isso daqui eu vou mandar em outra aula. Posso mandar em outra aula no WhatsApp para você ter uma noção de como que faz isso se você não souber, tá? Mas a frequência do alelo A, por exemplo, o Azinho aqui, que a gente acabou de ver, que é P, mesma coisa que P, é calculado por 2N. Esse N é o número total da população, tá? 2 vezes o número da população mais a população 2. Mesma coisa para a frequência de B. O Q é o que eu estou falando do B. A mesma coisa. Isso vale para a mesma coisa. Tanto para cá quanto para cá. Beleza? Isso é a mesma coisa. Então, quando a gente tem lá um alelo A, que fala, né, sobre... Eu vou mandar para vocês no privado. Mas quando a gente tem um quadro lá, um quadro normal, e eu vou ter lá, assim, ó, o loco. Aí eu vou ter lá, assim, São Paulo, tá? Aí eu vou ter o loco Azão, Bzão e Bzão. E aí eu vou ter lá um valor X, tá? Aqui vai ser 2, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. Beleza? Então, quando eu tô falando dessa frequência, eu vou somar toda essa população, 4, 7, 8, 9, e vou colocar aqui. 9 vezes 2, que é a minha população total. Quem é meu N1? Meu N1 é meu Azão. Então, aqui não é 2, a gente vai fazer 2 vezes 2. Por quê? Porque eu tenho 2 vezes Azão. É Azão. Então, aqui vai ser 2 vezes o 2. E esse N2 aqui? Esse N2 é o nosso AB. Beleza? É o nosso AB porque eu tenho A aqui, que seria 3. Ia ser representado apenas por uma vez. Beleza? Então, a conta ia ficar assim, ó. P igual a 2 vezes 2... mais 3 dividido pela população total, que é 9, vezes 2. Isso aqui é a frequência de A. Para esse exemplo aqui. Beleza? Essa parte aqui eu sugiro que vocês ignorem, porque isso aqui complica mais do que ajuda. Show? E para essa aqui, como que a gente ia fazer? 2N3. Isso aqui é o nosso B, que é 4. Então, aqui ficaria 4 vezes 2, porque eu tenho 2B, mais, aqui é mais, exatamente, mais quem?
o nosso 3. 3. Beleza? Vezes 2 vezes o 9. Show? É assim que calcula. A gente pode calcular essa frequência aqui também. É a mesma coisa. A gente vai usar esses mesmos números. Beleza? Ó, frequência de A. Quem é P ao quadrado? Não é A ao quadrado? 2 ao quadrado mais 2P. Quem é P? A. 2 vezes quem? Q, que é o nosso B, dividido por 2. Beleza? Isso daqui é a nossa frequência. Que é a mesma coisa, tá representado com a mesma igualdade, sendo igual a esse daqui. Beleza? Na aula 6 e na aula 7, a gente vai ver sobre aplicações da lei de Hard. Beleza? O que diz essa lei? Essa lei ela vai calcular a frequência gênica, que é isso que a gente está vendo agora, né? De um alelo recessivo, calcular a frequência de heterozigotos ou portadores de anormalidades, testar as frequências da população que estão em equilíbrio. Então, Hard está preocupado com as frequências gênicas de um alelo, com as frequências dos heterozigotos e dos portadores. Beleza? Saber calcular é importante. Saber calcular é muito importante. Mas os outros conceitos de evolução também são muito importantes. Beleza? Então, se mesmo assim vocês ficarem com dúvida de como que calcula, a gente vê separado. Beleza? Senão a aula vai ficar muito longa. Então, depois que a gente faz isso daqui, geralmente a gente monta uma tabelinha, né? Que está concatenada com o Q quadrado. O Q quadrado, gente, quando a gente calcula todo mundo lá de Hard, a gente está calculando isso daqui. Isso daqui já dá na questão. Então, eu calculei lá, por exemplo, aqui. A gente vai calcular aqui e eu vou ter um valor de X. Tá? Então, eu vou colocar esse valor de X aqui dentro. Menos o esperado, menos os desesperados. Da questão. Por exemplo, se aqui fosse o Q quadrado de A. Quem seria o esperado aqui da questão? Ó. 2. Então, aqui seria 2 e 2. E aqui o resultado daquela continha que a gente fez. Beleza? Durante essa aula de evolução, a gente vai ver também algumas técnicas de amostragem da variação gênica. Beleza? O que são essas técnicas de amostragem? Elas estão relacionadas com aloenzimas, né? Que estão relacionadas com a variação, eletroforese para mostrar a variação, mas pode subestimar a variação total. Marcadores do DNA, que são os microsatélites, os PCRs, o mini satélite. Esses marcadores talvez não caem na prova, mas é importante saber. Beleza? Considerações importantes, olha só. O que é importante a gente saber sobre isso? Sobre essas aloenzimas, que elas pressupõem que a sequência de aminoácidos na proteína reflete a sequência de nucleotídeos do DNA. E esses marcadores do DNA, o que isso significa? Pressupõe que todos os alelos são amplificados igualmente e que os segmentos amplificados são herdados. Beleza? Importante saber isso daqui, tá? Marcadores moleculares têm diferentes taxas evolutivas. Beleza? Na aula 9, a gente vai ver sobre mutação. O que a gente tem que saber sobre mutação? Que mutação é uma mudança, né? É uma verdadeira mutação no material genético. E o processo que ocorre
né, nessa mudança. A principal fonte de variabilidade genética para a evolução é a mutação, beleza? Ou seja, essas mutações, elas podem ocorrer espontaneamente, né? Elas podem ocorrer em regiões que elas não são manifestadas. Elas podem ocorrer em regiões que são manifestadas. Então, a gente precisa entender que essas mudanças alteram o material genético, que essas mudanças elas podem ocorrer em zonas silenciadas, ou seja, que pode acontecer a mudança e que não vai afetar em nada, ou em regiões codificadas, que elas vão acontecer e isso vai ser expresso. Beleza? Então, mutação, zona codificada, zona não codificada. Zona codificada expressa a mutação, zona não codificada não expressa a mutação. Beleza? Mas o que acontece na mutação? Ó, mutações pontuais, mudanças em sítios específicos do gene, incluindo uma substituição dessa base, né? Tipo, o A pelo C, a inserção ou deleção de nucleotídeos. Beleza? Na aula 10, a evolução, a matéria de evolução, ela vai trabalhar 2 modelos. Esses modelos são importantes. Também caiu na prova anterior de evolução. É pergunta de prova, tá? Foi na prova passada. Existem 2 tipos de modelos. O modelo determinista e o estocástico. O que são esses? O modelo determinista, eles não consideram o acaso. Lembra que na evolução tudo, né, pode estar gerado ao acaso, pode estar gerado a influências ambientais, mutacionais. Nesse modelo, eles não consideram o acaso, beleza? E os resultados são sempre os mesmos, dependendo apenas dos parâmetros definidos. Já o estocástico, ele fala que depende do acaso. As coisas para acontecer, elas dependem do acaso. E os resultados são estimados sem considerar os pontos anteriores. E esse resultado ele pode ter uma variação, né? Dependendo da amostra, dependendo da variabilidade da etapa. Então, aqui eu tenho algo estacionado. E aqui eu vou ter algo se movimentando. Beleza? Aqui não considero o acaso. Aquilo é aquilo. Aqui eu já vou considerar o acaso. Beleza? Na aula 11, a gente vai trabalhar as frequências gênicas e distribuição binominal. Isso aqui são fórmulas que a gente precisa saber. Beleza? Que fórmulas são essas? A frequência de um alelo, ela é calculada dividindo o número de vezes que o alelo aparece pela quantidade total de alelos. Beleza? Geralmente, na prova de evolução, não cai cálculos, mas pode ocorrer, como ocorreu nas duas últimas provas. Esses cálculos das frequências, tudo depende, tá? Tudo depende. Pode ser que não caia, pode ser que caia. Geralmente, não cai. Porém, nas últimas 2 provas, caiu. Então, o que é mais importante saber? O professor não vai te pedir isso daqui. Dificilmente ele vai pedir isso daqui. É importante a gente saber, mas dificilmente ele vai pedir isso daqui. Ele está mais preocupado se você entende e se você sabe fazer isso daqui e principalmente isso e isso. Beleza? Então, entender como que calcula essa frequência, entender por que ocorre essa frequência é muito importante, tá? Então, revisar conteúdos de matemática é importante. Beleza? Vamos lá. O cachorro tava latindo ali, eu tive que mudar de lugar para não interferir no áudio. Vamos lá, gente. Ó, variação e deriva gênica. Isso daqui é muito importante, isso cai na prova, tá? É extremamente importante. A variância é maior quando a frequência
está em torno de 0,5, ou quando a população é pequena. A deriva, ela vai influenciar diretamente em populações pequenas. Populações pequenas, elas sofrem mais variações nas frequências gênicas, porque ela tem uma quantidade de gene muito pequena para variar. Isso, geralmente, ocorre em indivíduos homozigotos. Quando eu tenho indivíduos heterozigotos, eu tenho uma variação muito grande desses genes. Então, a influência da deriva ela é menor, beleza? A deriva gênica é a variação aleatória das frequências ao longo do tempo resultante da reprodução diferencial ao acaso. Isso daqui é importante. Na aula 12, a gente vai entender melhor sobre isso. O que é a deriva gênica? Provavelmente a professora falou para vocês, na prática, que a deriva é como se fosse um barco à deriva. Eu vou botar um barco lá, né, para navegar no oceano e ele fica à deriva. Qual é a probabilidade desse barco chegar numa ilha e a tripulação sobreviver? X. Qual é a probabilidade desse barco não chegar, né, em uma ilha e todo mundo morrer? Y. Qual é a probabilidade desse barco navegar e ser encontrado pela guarda costeira? Z. Então, são N possibilidades que pode acontecer. Todo mundo do barco pode morrer, o barco pode afundar, o barco pode ser resgatado por outros pescadores, o barco pode ser resgatado pela marinha, o barco pode ser atracado em uma ilha, o barco pode conseguir voltar para onde ele estava. Então, são N possibilidades. E a deriva gênica é isso. São N possibilidades. A gente não sabe com exatidão o que vai acontecer. Então, é um processo que depende do tamanho da população. Então, quando a população é menor, ela vai influenciar mais. Beleza? Em populações pequenas, há maior variação nas frequências gênicas, levando à perda da variabilidade genética. Então, vai chegar uma hora que aquela população ela vai ser toda homozigoto, porque não tem troca de material genético. Beleza? Essas trocas de materiais genéticos ocorrem em populações muito grandes, né? Onde a gente troca alelo, onde a gente tem uma heterogosidade muito maior do que nessas populações mais fechadas, menores. Beleza? Também podem perguntar na prova sobre o simulador Populus, que é esse que a gente viu na prática, tá? É um simulador operacional que mostra no computador o impacto das forças evolutivas nas populações naturais, o número de fixações dos alelos e o tempo necessário para fixação diretamente relacionado ao tamanho populacional. Beleza? Na aula 13, a gente vai ver sobre seleção natural. Eu já falei sobre isso, caiu na prova anterior, que é seleção natural. Precisamos entender o que é isso, por que isso ocorre. Seleção natural, ela nada mais é do que um processo de avaliação estatística da diferença de sobrevivência ou mortalidade entre organismos com características diferentes. Beleza? Há uma consequência imediata, que é a redução gradual da frequência do alelo selecionado. A seleção ela é menos eficaz quando a frequência do alelo é baixa. Ou seja, quando eu tenho poucos alelos ali, uma população, né, com baixos alelos heterozigotos, eu vou ter uma seleção menos eficaz. Beleza? Então, isso ocorre, né, quando a gente tem uma menor variação desses alelos, o processo evolutivo é muito mais lento, podendo até não ocorrer. Beleza? Na aula 13, vai falar sobre o valor adaptativo. Lembra que eu disse que o mais adaptado é quem vai melhor sobreviver? Então, a seleção natural leva ao aumento do valor adaptativo médio da população, o que vai resultar na população, na adaptação. Esse lance de, o mais forte sobrevive. Não existe. A gente sempre ouviu isso. O mais forte sobrevive, né? E não é. É o mais adaptado. É o quem mais vai se adequar às situações expostas
que ele vai sofrer ao longo da vida, que vai fazer com que ele se adapte e evolua, beleza? Então, essa parte que fala assim, o gráfico mostra como o valor... Isso aqui não precisa, tá? Isso aqui... Vou riscar isso, que isso aqui tá no livro, mas eu não coloquei o gráfico aqui. Beleza? Ó, seleção natural. Seleção natural é quando os organismos com características que ajudam na sobrevivência e na reprodução têm mais chances de passar seus genes para a próxima geração. Ou seja, quem mais vai evoluir, quem mais vai sobreviver às adversidades do ambiente é quem vai passar seu material genético para frente. Isso faz com que as características se tornem mais comuns na população ao longo do tempo. No entanto, a seleção natural é mais eficaz quando a característica é mais comum. Ela também aumenta a adaptação da população no ambiente. Beleza? Então, entender sobre o que é seleção natural, saber explicar o que é seleção natural é muito importante. Deleção dependente da frequência. O que é isso? Nesse tipo de seleção, existem vários tipos de seleção natural. Anotem isso, isso é importante. Ó, importante. Saber os tipos de seleção natural. Pesquisem isso. Pausem a aula e vão lá pesquisar sobre isso. Isso não tá no slide, mas isso é importante. Isso cai na prova, tá? Isso é matéria de prova. Acabei de lembrar sobre isso. Saber os tipos de seleção natural. A seleção dependente da frequência, as vantagens de uma característica muda conforme a frequência na população. Por exemplo, se eu tenho lá uma população de predadores, né, que aprendem a evitar presas com uma certa coloração, vermelho, tornando essa característica menos vantajosa ao longo do tempo. Então, todo mundo que é vermelho vai deixar de participar dessa seleção. Beleza? A gente tem a seleção sexual, que acontece quando características não ajudam na sobrevivência. Ou seja, independente se você é macho ou fêmea, você vai conseguir evoluir. Beleza? Embora não ajudam na sobrevivência, ela pode ser vantajosa para conseguir um parceiro. Existem dois tipos de seleção sexual: a intrasexual e a intersexual. Na intrasexual, os machos, eles vão competir por uma fêmea. Isso acontece no reino animal em diversas espécies. Beleza? E quando as fêmeas escolhem machos por características específicas. Tem muitos pássaros, tá, que se acomodam nessa seleção intersexual, né? Que os machos vão lá, tem espécies de pássaro que os machos vão lá, ficam dançando para atrair suas fêmeas. Então, as fêmeas que escolhem o macho. Beleza? Seleção natural. Ó, de novo, podemos modelar como genes evoluem sobre a seleção natural em populações ideais. Em um gene de 2 alelos, quando o alelo que traz mais vantagens para a sobrevivência é dominante, sua frequência aumenta, mas ele não se fixa na população, porque o alelo recessivo, mesmo em baixa frequência, fica oculto nos heterozigotos e não sofre seleção. Atenção nisso daqui, que isso aqui é importante. Beleza?
Na aula 15, a gente vai ver alguns casos de codominância, que é quando dois alelos eles têm o mesmo efeito. Codominância, dois alelos tendo o mesmo efeito, independente se eles vão ser recessivos ou dominantes. O alelo favorecido aumenta sua frequência mais devagar, mas uma hora ele vai acabar se fixando na população. Quando os heterozigotos têm uma vantagem sobre os homozigotos, pode ocorrer o que chamamos de equilíbrio balanceado. Nesse caso, o polimorfismo, né, é mantido na população, ou seja, essa diversidade dos alelos, mesmo que essas frequências estejam em equilíbrio. Beleza? Na aula 15 a gente vai ver também os sistemas evolutivos. Como que esses sistemas têm pontos de equilíbrio? Foi o que a gente acabou de falar, né? Onde as frequências gênicas param de mudar. Alguns pontos de equilíbrio, eles são estáveis. Ou seja, as frequências, elas vão se convergir para esse ponto. Porém, outros são instáveis, né? E vão ocorrer diversas perturbações, como a deriva, como a mutação, né? E essas frequências, elas vão mudar. O sistema, ele pode convergir para um novo ponto de equilíbrio. Beleza? Então, existem pontos de equilíbrio, eles podem chegar nesses pontos de equilíbrio de maneira estável ou de maneira instável. Beleza? No caso dos alelos múltiplos, a situação ela é mais complexa, ou seja, é diferente, porque as interações entre vários alelos em um mesmo sistema, ele é influenciado. Mesmo alelos vantajosos em alguns genótipos, como o alelo C na hemoglobina, que é mais vantajoso em homozigose, pode não aumentar sua frequência, ou seja, isso pode ser instável ou estável. Beleza? Na aula 17, a gente vai ver que a seleção natural ele tem um efeito determinista lembra do determinista e estocástico? Olha isso aqui é importantíssimo. Seleção natural determinista. O que era determinista? Vamos voltar lá. Não consideram o acaso. Ai, gente. Desculpa. Não consideram um acaso. Então, seleção natural não considera um acaso. E o estocrático consideram um acaso. Ou seja, lembra que eu falei lá da deriva, do barquinho, ele pode ficar à deriva, né? A gente não sabe o que vai acontecer ao acaso. Então, a deriva, ela vai respeitar um efeito estocástico. Beleza? Em populações pequenas, a deriva gênica tem mais impacto. E em populações grandes, a seleção natural é que vai ter mais impacto. Isso porque tanto o tamanho reduzido da população quanto as mudanças nas frequências gênicas acontece mais por acaso, sem uma seleção clara, podendo até fazer com que os alelos desapareçam ou se fixem. Beleza? Então, provavelmente a professora mostrou isso aqui, Tem os alelos que eles vão bater lá em cima, e tem os alelos que vão bater lá embaixo, e tem os alelos que continuam. Quando eles batem no topo do gráfico, eles se fixam. Quando eles batem embaixo do gráfico, eles se extinguem. Quando ele mantém, é porque ele ainda não se fixou e nem se extinguiu. Beleza? Na aula 17, a gente vai ver que em populações maiores, essa seleção é o principal fator. Isso que eu acabei de falar. Em populações maiores, a seleção natural é o principal fator. A maior parte dos genes dos seres vivos não está sob seleção direta e consideramos seletivamente neutros. Isso significa que essas mudanças nos genes não vai afetar de maneira significativa, de maneira drástica, tá? A vida desses organismos. Contudo, nos sistemas selecionados, a seleção tem maior influência. Beleza? E é isso, gente.
essas foram as aulas. Tem muita coisa aqui importante, muito conteúdo de prova, tá? Deixa eu fechar aqui. Peço perdão pelos barulhos, pelas movimentações, né? Porque essa aula está sendo gravada pelo tablet. Então, a gente consegue ver situações que são importantes. Saber sobre isso daqui é importante. A aula 17 é importante. A seleção natural, o efeito determinista, o efeito estocástico, isso aqui é importante, tá? Saber explicar sobre a seleção natural é importante. Isso daqui é importante para a prova. Saber os tipos de seleção natural. Por favor, pesquise. São 4, são 3 ou 4, acho que são 4. Pesquise sobre isso, tá? A seleção natural já caiu em provas anteriores, tá? A deriva gênica, saber, né, que a deriva gênica ela vai afetar populações menores, saber que essa deriva gênica ela leva em consideração o acaso, beleza? Isso aí. A questão, os modelos. Isso daqui também é importante. Se isso aqui não ficou claro, peço que envie mensagem, que tire dúvidas, o que não ficou claro, o que não deu para entender direito. Eu precisei de mudar de lugar várias vezes durante essa aula, de um lado para o outro, para evitar o som, o barulho, por ser sexta-feira, as pessoas chegam em casa e estão cansadas. Então, pode ser que o som tenha ficado ali, né, ruim. Então, se tiver dúvidas, a tela virou algumas vezes porque eu tô num tablet. Então, tudo isso influenciou na aula, peço desculpas, tá? Mas se houve alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, principalmente nessa parte aqui, volte nessa parte, assista. Mesmo assim eu não entendi. Tudo bem, amanhã a gente senta, a gente conversa de novo, a gente explica de novo, beleza? Então, isso daqui são tudo importante. Tudo que a gente viu é importante. Saber a teoria sintética da evolução, saber o que é uma seleção natural, os tipos de seleção natural. Porque a gente, nos tipos de seleção natural, a gente tem várias situações que podem ocorrer. E aí, na prova, pode dar uma situação e perguntar que tipo de seleção natural está atuando, né? Que tipo de seleção natural não está atuando? Então, isso é importante saber, né? Calcular a matemática básica, se for no polo de Macaé, não é permitido calculadora. Em outros polos, às vezes, são permitidos. Então, é importante saber matemática, é importante saber calcular, beleza? Pesquise, faz um resumo, senta na frente do computador, assiste, reassiste. Não entendi essa parte. Me manda, se eu não conseguir responder hoje, eu vou responder amanhã assim que eu acordar, tá? Eu vou dar essa preferência, eu vou ajudá-los. Então, assim, vamos lá, vamos conseguir, vamos tirar as dúvidas. É apenas a prova 1, ainda tem a prova 2, tem a recuperação, ninguém vai ficar, mas se ficar, tem muita trajetória ao longo do semestre, não vamos desistir agora. A matéria de evolução não é uma matéria extremamente difícil, mas é uma matéria que precisa de atenção, tá? Na matéria de evolução foram muitas aulas, a gente viu muitas aulas, 2 livros, então é um conteúdo muito grande. Então isso daqui é um apanhado geral de tudo que a gente precisa saber, beleza? Eu vou colocar essa aula no YouTube, você vai estar assistindo e você precisa saber que as questões que são de prova precisam estar anotadas e claras na cabeça, beleza? Questões importantes precisam estar resolvidas no caderno. Coloca lá o que é seleção natural, quais os tipos de seleção natural, como se calcula a frequência de um alelo, quem foi Hart, por que dessa